versículo 35, 38 e 39, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 35, 38 e 39. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade de nós estarmos aqui adorando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor, porque a sua graça é eterna sobre a nossa vida, as suas misericórdias estendidas sobre nós. Deus abençoe aqui. Eu louvo a Deus, na verdade, pelo nosso pastor Salatiel, nosso pastor Giovanna, que Deus possa me abençoar grandemente, e também meus amigos, pastor Bruno, que está dirigindo esse culto, está dirigindo esse altar nessa noite. Que Deus possa te abençoar com essa rica oportunidade, sua família, sua casa, seu ministério, presbítero Júnior, missionário Cleide, demais igreja. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Lucas capítulo 8, versículo 35, versículo 38 e verso 39 diz assim: e saíram a ver o que tinha acontecido, e viram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Versículo 38: e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta com grandes coisas que fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus tinha feito. E você pode tomar a sua assento, adorando e exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto sagrado, logo nós temos que entender que é um texto bastante conhecido, que vai falar acerca do endemoniado de Gadara, o endemoniado gadareno. É verdade que aqui o essencial desse texto, na verdade, é o encontro que esse endemoniado tem com Jesus. Encontro esse que não só muda a forma dele se viver, mas também muda dentro da sua casa. É bem verdade que quando nós olhamos para esse texto, o enredo histórico aqui de Lucas capítulo 8 vai falar acerca, antes do contexto de nós abordarmos esse texto do endemoniado de Gadara, vai falar acerca da tempestade a qual Jesus apazigua. O interessante é que quando nós abrimos no versículo 26 até o versículo 39 do capítulo de 8 de Lucas, nós vamos entender que o versículo 26 ele afirma: e navegando para a terra de Gadara, que estava de fronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu ao encontro vindo da cidade. Ou seja, o versículo 26, versículo 27 vai trazer informação que quando Jesus ele pisa em Gadara, a Bíblia menciona, o texto menciona que automaticamente esse endemoniado, possesso por demônios, possesso por legiões, quando Jesus ele pisa na cidade, a Bíblia menciona que é o homem que vai ter o encontro com Jesus. É bem verdade, enfático nós dizermos que o texto ele está até correto em dizer que o endemoniado ele vai ter um encontro com Jesus. Mas antes de nós abordarmos esse tema de ele ir ao encontro com Jesus, nós temos que entender que antes dele ir ao encontro com Jesus, o plano de Jesus também era ir ao encontro desse endemoniado. Até porque o texto menciona em falar que antes dele entrar no cenário de Gadara, ele estava no cenário da tempestade. Ou seja, antes que Jesus passasse pela tempestade, ele vai depois ter um encontro com esse endemoniado de Gadara. Nos dá a entender, e um dos primeiros pontos de nós mencionarmos no texto e aplicarmos em nossa vida é que Jesus ele passa a tempestade para ir de encontro conosco. Jesus ele é o único ser humano que tem de prontidão de passar uma tempestade para marcar um encontro com você. Às vezes nós entramos na casa de Deus e não percebemos o plano e não percebemos o propósito que Jesus tem na nossa vida, mas de fato Jesus ele guerreia pela sua família, de fato Jesus ele guerreia pela sua casa. Quando nós olhamos, antes de nós entrarmos no texto, nós temos que entender que a tempestade tenta parar Jesus antes de chegar no propósito. Com
texto que mediante os processos da tempestade, no final sempre tem um grande propósito de Cristo. Mediante o processo de tempestade que Jesus passa, sempre tem um grande plano de Deus em nossa vida. Talvez você saiu da sua casa passando uma grande tempestade. Talvez você saiu do teu lar passando uma grande tempestade sobre a sua vida. Mas essa tempestade, ela tem um nome, processo. Mas esse processo sempre tem um final. Esse final se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, o intuito que Ele tem na sua vida é marcar um encontro com você. Jesus Cristo, o intuito que Ele tem na sua vida é marcar um encontro com a tua casa. Não importa a tempestade que Jesus tenha que passar, de fato Ele vai de encontro com você. Não importa o processo que você está vivendo, Ele sempre marca um encontro com você. Eu não sei quem está sentindo esse culto desde os louvores, mas eu já estou sentindo que Cristo, Ele vai encontrar pessoas aqui nessa noite. Mas quando Cristo encontra, Ele muda o seu jeito de pensar, Ele muda o seu jeito de agir, Ele muda a expectativa de você olhar. Quando nós realmente temos um encontro com Jesus, as expectativas da terra, elas não vão ser mais óbvias para a nossa, mas as expectativas do céu é que vai fazer nós gozarmos da eternidade. Então o texto menciona que antes do gadareno, demoniado de Gadara, ele ir ter um encontro com Cristo, o plano de Jesus era ter um encontro com esse demoniado. Mas o que chama atenção no texto é que a Bíblia diz no versículo 27 que quando desceu para a terra, a Bíblia diz que sai um homem, ele vai ao encontro de Jesus. A Bíblia diz no verso 27 que desde muito tempo ele estava possesso de demônio e não andava vestido, ele não habitava em qualquer casa, mas ele habitava no sepulcro. Ou seja, aqui o texto menciona que esse homem ele está possesso, esse homem ele está aqui endemoniado. Você vê que o homem sem Cristo é um homem que não tem direção. O homem sem Cristo é um homem que não tem finalidade. Até o seu intelecto de vestir, ele não se consegue vestir da forma adequada. Mas a Bíblia diz também que esse homem endemoniado, ou esse homem sem Jesus, ele não consegue ter parada, ele não consegue parar em qualquer casa. Mas o texto menciona que a parada desse homem endemoniado é o sepulcro. Aqui nós possamos aprender que quando o texto no versículo 27 ele menciona que ele não tinha qualquer casa para parar, ou seja, não é qualquer casa que o inimigo entra, não é qualquer casa que o demônio entra. A casa que é lavada, a casa que é remida pelo sangue do Cordeiro, o inimigo não tem como entrar. A casa que tem plano com Deus, o inimigo não pode aprontar. Porque o texto menciona que aqui esse endemoniado de Gadara, ele não tinha qualquer lugar, ele não podia entrar em qualquer casa, até porque a sua localização, ela era o sepulcro. Quando nós abrimos a Bíblia em Marcos capítulo 5, a expressão que Marcos usa daqui o endemoniado de ir até Cristo é a expressão imediatamente. Ou seja, quando aqui endemoniado de Gadara, aqui Marcos ele especifica dizendo que imediatamente ele vai até o encontro com Cristo, porque imediatamente ele aponta para a pressa, imediatamente ele aponta, eu estou com pressa. Ou seja, ele sai do sepulcro e vai com pressa ter um encontro com Cristo, que é a vida. Mas quando nós olhamos na Bíblia, a palavra sepulcro, ela representa a morte. A palavra sepulcro, ela representa a morte, e morte também vai representar aquilo que já está morto, e aquilo que já está morto, ele representa passado. Ou seja, o sepulcro aqui, que é o cemitério,
Eu te trouxe aqui nessa noite, mas Jesus nessa noite, Ele não quer saber do seu passado. Jesus nessa noite, Ele quer saber de hoje, da sua vida hoje, porque o passado já foi. O que Ele quer de nós é se nós vamos encontrar a vida. A vida representa hoje, e o hoje é Jesus Cristo. O endemoniado sai do sepulcro que aponta para a morte. Morte está representada no passado, e ele tem um encontro com a vida. Eu não sei como você veio aqui nessa noite, eu não sei como está a sua vida com Jesus, eu não sei se você está localizando a sua vida no passado, a sua vida na morte, a sua vida naquilo que já foi, mas o intuito de Jesus nessa noite é te levar no propósito. O intuito de Jesus nessa noite é te levar para a vida, uma vida com abundância. Eu não sei como você está ouvindo essa palavra de Cristo, mas o intuito de Jesus nesse culto de louvor, nesse culto de adoração, é te levar para a vida, te tirar de uma vida de morte e te levar para uma vida de Cristo, é te tirar de uma vida de derrota e levar você para uma vida de vitória. Jesus Cristo marcou o encontro com você nessa noite, e se você trouxe boca para a glória e não levantar para a aleluia, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Então o texto menciona aqui o endemoniado, ele vai ter um encontro com Cristo, e o texto diz que ele não habitava em qualquer casa, mas a sua localização, ela era no sepulcro. Versículo 28, e quando ele viu Jesus, a Bíblia diz que ele prostrou-se aos seus pés, clamando e dizendo com alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu peço que não me atormente. Ou seja, uma das coisas que eu aprendo aqui no versículo 28 é que primeiro, quem está falando, quem se aproximou de Jesus, nós sabemos que é o endemoniado de Gadara, mas o texto diz que a primeira coisa que ele faz, depois que ele fala, é se prostrar aos seus pés e falar: o que eu tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo. Mas você percebe que, assim como eu disse, nós estamos diante de um contexto da tempestade, e na tempestade ali, quando os discípulos estavam no barco, Jesus acalma a tempestade, Jesus ele acalma o mar. Mas no versículo 25, na última parte, aquilo que sai da boca dos discípulos é: quem é esse Jesus que até os ventos e as águas mandam e lhe obedecem? Ou seja, os discípulos não sabiam realmente quem era o Messias prometido. O Messias andavam com Jesus, os Messias dormiam, os discípulos dormiam com Jesus, eles eram íntimos de Jesus, eles iam para a igreja quando Jesus ia, eles entravam no templo que Jesus estava, mas mesmo assim, eles ainda não sabiam, porque eles mesmos falam: quem é esse homem que para o vento? Quem é esse homem que para a tempestade? Mas automaticamente, quando ele pisa em Gadara, o texto é explícito em dizer que não é um homem comum que fala, esse é o Filho de Deus Altíssimo. O texto é explícito em dizer que não é os discípulos que falam, esse é o Messias prometido. Mas o texto diz que até os demônios conhecem e se prostram aos pés de Jesus. A pergunta que não quer calar: o intuito de Cristo não é fazer com que nós tenhamos vida de religiosidade. O intuito de Jesus não é fazer com que nós venhamos ao culto todos os dias, até porque isso até Satanás consegue fazer. Mas o intuito de Jesus é ver se você está se prostrando aos pés do Altíssimo, aos pés do Altíssimo. A Bíblia menciona que quando se prostra aos pés do Altíssimo, você está entendendo que Ele é autoridade na sua vida. A Bíblia menciona que quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele está dizendo: eu estou de frente da autoridade, eu estou de frente daquele que é maior que eu estou de frente daquele que resolve, eu estou de frente daquele que tem poder. Eu não sei como você saiu da sua casa, mas uma coisa eu digo: se você sair da sua casa em todo culto de adoração dizendo eu vou entrar no cenário daquele que tem autoridade para fazer, eu não tenho força, mas ele tem autoridade, eu não consigo, mas ele
versículo 29 diz que aqui o demoniado fala. O demoniado, ele aplica dizendo: quem é você, Deus Altíssimo, que veio no tempo que nós não esperamos? Então no versículo 29 a Bíblia menciona: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões e impelidos pelos demônios para o deserto. No versículo 29 a Bíblia menciona a especialidade daquele homem sem Deus, a especialidade de Satanás. No versículo 29 é bem claro: porque tinha ordenado ao espírito imundo que o saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. Ou seja, aqui no versículo 29 ele está mencionando que Jesus fala para o demônio, ele fala para aqueles legiões saírem desse homem. Mas no versículo 29 ele diz: pois já havia muito tempo que o arrebatava. A palavra arrebatar, ela está apontando uma força maior sobre aquele homem. A palavra arrebatar, ela vai representar aquele que está movimentando a vida daquele homem. Então ele está por um período passando por aquela circunstância, porque tem momentos em nossa vida, na verdade tem momentos do cenário que nós vivemos e às vezes nós não entendemos, Deus, o porquê esse homem ele não tem uma libertação completa, o porquê essa pessoa ela não consegue se libertar, ela não tem força, porque ela já está arrebatada, ela já está sendo dominada por legiões, ela já está sendo dominada por essas entidades malignas. Mas o texto continua dizendo que depois que ele fala que ele estava em um tempo arrebatado pelos demônios, então a Bíblia diz algumas características daquilo que o demônio fazia com esse homem. Ainda no versículo 29, e guardava no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as cadeias, ele era impelido pelos demônios para os desertos. Ou seja, as pessoas tentavam guardar, as pessoas tentavam aprisionar, as pessoas tentavam de todas as formas, mas ele tentava fazer com que aquilo que a terra pode fazer, as pessoas tentavam prender as forças da terra, força humana. Mas quem disse que isso era uma briga da terra? Quem disse que isso era uma briga de braço? Mas isso era uma briga espiritual. Isso nos traz a entender que tem às vezes luta que nós travamos e nós perguntamos: Deus, por que o Senhor não liberta? Porque essa luta, meu irmão, minha irmã, não é com a força do homem, essa luta é de joelho, essa luta é de oração. Deus nos trouxe aqui para alertar nossa vida espiritual. Tem coisas ainda que não saíram da sua vida porque nós não dobramos o nosso joelho. Tem coisas que não saíram da nossa vida porque nós já tentamos para o lado esquerdo, já tentamos para o lado direito, mas Cristo nos alerta: olha, meu filho, isso não é coisa da terra, isso é coisa espiritual. Cristo está dando um alerta para a igreja nessa noite. Se você quer ter uma vida plena, se você quer alcançar o propósito, não só para você, mas o propósito para a tua família, o propósito do teu vizinho, então dobre mais o teu joelho, consagre mais a tua vida. Então a Bíblia diz que eles tentavam guardar em todas as cadeias, mas ninguém conseguia dominar esse homem, porque a luta não era da terra, a luta era do céu, a luta não era física, mas a luta era espiritual. E ainda a Bíblia menciona que o demônio levava ele em desertos, em terras infrutíferas, em terras secas. Às vezes tem pessoas vivendo momentos infrutíferos em terras secas, porque não entende que a luta que você tem que lutar não é aqui na terra. A luta que você tem que lutar é você entrar no plano, é você entrar no propósito. Enquanto você não se posicionar, ainda você vai viver no deserto. Enquanto você não tiver posição, ele vai te levar na ruína, ele vai te levar na seca. Mas quando tem um encontro com Jesus, irmão,
aqui ele estava diante desse homem, quebrando cadeias, quebrando prisões, e o levava até o deserto. E no versículo 30 que chama atenção, é que a Bíblia diz que perguntando-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E disse: Legião, porque tinha entrado neles muitos demônios. Nós entendemos que aqui na Bíblia legião, a palavra aqui legião, ela está representando uma legião romana, 6.000 soldados romanos, ou seja, 6.000 demônios dentro desse homem. Mas o que chama atenção, meus irmãos, para que nós possamos entender essa palavra de Deus, é que aqui a pergunta de Jesus: qual é o teu nome? Ou seja, Jesus sabia qual é o nome dele, lógico que sabia. Jesus sabia que tinha legião, mas lógico que Jesus sabia. Mas o intuito claro aqui de Jesus não era só Jesus saber o que estava acontecendo com aquele homem, mas o intuito de Jesus é saber o que estava dentro do homem para todos aqueles que estavam na volta de Jesus. É por isso que Jesus faz essa pergunta, que até depois de 2.000 anos e 500.000 anos de Cristo, ainda nós sabemos que tinha legião, porque se Jesus não perguntasse desse homem, como você ia saber que dentro dele tinha uma legião? Ou seja, o intuito de Cristo aqui, em perguntar para esse homem qual era o teu nome, é mostrar para nós aqui que o que tinha dentro desse homem era demônio. Ou seja, Jesus está nos ensinando aqui no texto que a nossa luta, nós precisamos, Jesus precisa revelar a nossa luta. Ele quis aqui revelar o que estava dentro daquele homem. Você sabe o intuito de Jesus, porque você não consegue trilhar. Você sabe o intuito de Jesus, porque você não consegue vencer. Ele vai revelar, ele vai mostrar para você qual é a sua luta, qual é o que está dentro da tua casa. Ele vai revelar nessa noite, assim como ele revelou no texto qual é o teu nome, porque Jesus já sabia o nome desse homem. Jesus já sabia o que tinha legião, mas Jesus queria mostrar para aquele que estava em volta o que estava fazendo com a vida daquele homem. Ele levava esse homem para se cortar, ele levava esse homem nos montes, o Satanás que entrava dele, os demônios que estavam dele, colocavam ele nos desertos, fazia ele se vestir da forma inadequada, mas ele fazia porque tinha legiões dentro dele. Mas o intuito de Jesus era mostrar para a sociedade judaica que o demônio ele entra na pessoa que está lado, mas o intuito de Jesus é mostrar que existe uma vida espiritual. O intuito de Jesus não era mostrar que aquilo era normal, não é normal. O intuito de Jesus é mostrar que se você dobrar o seu joelho, você vai expulsar. E se você tiver casa de oração, aquilo que está entre você, aquilo que está na sua volta, ele vai cair por retirada. Porque o intuito de Jesus não é só te salvar, mas o intuito de Jesus é fazer com que você possa pisar na cabeça da serpente, porque ele mesmo fala: sem mim nada vocês podeis fazer, mas comigo você pode tudo. Com Jesus você muda a tua casa, com Jesus você muda teu filho, com Jesus você muda teu marido, com Jesus você muda a tua vida. O intuito de Jesus é não falar que você é fraco, o intuito de Jesus é não falar que nós somos humanos, somos falhos, mas o intuito de Jesus é abrir os seus olhos e te falar: você está errado aqui, você tem que mostrar. Jesus quer mostrar para você o erro nosso, para que nós possamos consertar e alcançar o plano de Deus em nossa vida. É por isso que ele fala: qual é o teu nome? Qual é o teu nome nessa noite? Qual é o teu pecado? Qual é aquilo que está te tirando da presença? Mas Jesus veio trazer cura, Jesus veio trazer renovo, Jesus veio trazer renovo, Jesus veio trazer propósito, porque o intuito de Jesus não é te julgar, o intuito de Jesus é curar, o intuito de Cristo é curar tua casa, o intuito de Cristo é curar tua família, o intuito de Cristo é curar teu coração. Em nome de Jesus, Jesus Cristo vai abrir os olhos espirituais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba essa palavra. Então Jesus pergunta para esse endemoniado: qual é o teu nome? E ele diz: Legião, porque tinha entrado neles muitos demônios. Então eles rogavam-lhe que não lhe mandasse para o abismo. E no versículo 32 a Bíblia diz: e andava pastando ali no monte uma manada de porcos, rogando-lhe, dizendo que pudesse entrar, para que ele pudesse
entram nesses porcos. Então no versículo 32, 33, a Bíblia diz: e tendo saído o demônio do homem, eles entraram nos porcos, e a manada de porcos precipitou-se em desempenhadeiro abaixo até o lago e se afogou. Ou seja, aqui nós possamos perceber que a libertação acontece. Mas é interessante que os demônios da legião, eles pedem para Jesus para que eles pudessem entrar nesses porcos. Você percebe que automaticamente, quando essa legião ela entra naqueles 2.000 porcos, a Bíblia diz que automaticamente os porcos descem em despenhadeiro abaixo e se afogam e morrem. Ou seja, tudo aquilo que Satanás toca é morto, tudo aquilo que Satanás toca é destruído, tudo aquilo que Satanás toca, nada tem vida. O intuito de Cristo mostrar para nós nessa noite é para nós vigiarmos, porque quando Satanás toca, não tem mais vida, não tem mais expectativa. Mas Cristo nos trouxe aqui a mostrar a nossa. Ele está nos dando renovação, Ele está nos dando força, porque aqui vai ter pessoas eleitas, aqui vai ter ministério alcançado, em nome de Jesus. O texto menciona que então ali os porcos morrem. Então a Bíblia menciona que aquele no versículo 35, e saíram a ver o que tinha acontecido. Então vieram ter com Jesus, então acharam o homem de que havia saído os demônios. Acharam o homem de que havia saído os demônios. A primeira característica de uma libertação é que o homem ele estava vestido. A segunda característica de uma libertação é que o homem ele estava em decreto juízo. A primeira característica é que esse homem ele estava vestido. A segunda característica é que esse homem ele estava em repleto juízo. Até porque uma grande libertação, a primeira coisa que Jesus faz é nos limpar. Aqui é vestido, ele representa o limpamento que Cristo quer fazer. Ele quer regenerar a nossa vida, ele quer fazer nossa, mediante o seu propósito, mediante o seu plano. Porque quando as pessoas olharam para aquele antigo endemoniado, a primeira coisa que o texto menciona é que ele não estava de pé. Não fala isso, mas não é também que ele estava deitado. Mas a primeira coisa que o texto menciona é que agora ele não está mais despido, mas agora ele está vestido com a presença, vestido com a graça. Você nessa noite, eu não sei de onde Jesus te tirou, mas ele te vestiu com sangue, ele te vestiu com a graça, ele te vestiu com o teu nome. Você nessa noite está vestido com a graça de Deus. Você nessa noite está protegido com a orla de Jesus, em nome de Jesus. O intuito de Cristo na tua vida hoje é te vestir. O intuito de Cristo nessa noite é derramar a graça. E automaticamente, quando você derrama a graça, o texto diz que depois que o ex-endemoniado ele já está vestido, ele já está repleto de juízo, a Bíblia diz que ele fala para Jesus: Jesus, deixa eu evangelizar contigo. Jesus, deixa eu ir contigo. Mas a fala de Jesus para ele, que depois que ele está com a graça, que depois que ele está revestido, Jesus pega e fala para ele: meu filho, você não vai comigo, mas você vai ir na tua casa, e dentro da tua casa você vai falar o que Jesus fez com você. O intuito de Cristo na nossa vida não é levar nós muito longe. O intuito de Cristo na nossa vida não é só levar nós até a África, não é levar nós até a China, não é só levar a nós até a Índia. Se Ele permitir, você vai, mas o intuito de Cristo é fazer com que você seja revestido pela graça, seja revestido no juízo, para que lá dentro da tua casa as pessoas possam ver o que Jesus fez na tua vida, o que Jesus fez na tua história. Porque o maior testemunho para o teu filho é a tua vida, o maior testemunho para o teu marido é você. Jesus não quer levar você longe, Jesus quer você perto, porque tem pessoas na tua casa que precisam ser revestidas, tem pessoas na sua casa que precisam do Evangelho, tem pessoas no seu cenário que precisam da graça, tem pessoas na sua volta que precisam do poder. Em nome de Jesus, nessa noite, Jesus Cristo vai derramar a sua graça sobre você, e quando você pisar lá fora, você vai ser revestido, você vai ser revestido, a sua casa vai ser revestido, o teu filho vai ser revestido, a tua filha vai ser revestida.
você. E através de você, a tua família vai ser investida. Porque Ele quer te libertar. Ele quer colocar você no propósito. E nesse louvor, Deus vai falar com você assim como a palavra falou. Nós vamos orar e o Senhor mais Ele vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus, irmãos, é hoje. É hoje que Cristo marcou um encontro com você. É hoje que Jesus marcou um encontro com a tua casa. Através da graça que é revestida sobre você, Ele vai fazer o mais sobre a sua vida. É hoje que Jesus marcou um encontro com a tua família. É hoje que Jesus marcou um encontro com a tua casa. Em nome de Jesus, Satanás vai ter que cair por retirada. Ele vai ter que sair, porque Jesus marcou um encontro. Ele passou tempestade, Ele passou ventos fortes para marcar um encontro